Eu sou Débora Causa e hoje o tema é sobre tratamentos com o microagulhamento no verão. Será que é possível fazer microagulhamento no verão? Algumas objeções ocorrem, né, quando a gente fala em microagulhamento e principalmente no verão. Então hoje, nesse episódio, eu vou te mostrar que o microagulhamento não é só um procedimento para fazer no inverno ou lá no outono e primavera, e sim, ele pode ser feito no verão, né? Eu vou te explicar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode ofertar para o seu cliente também. Então fica aí nessa live que eu vou te ensinar tudo isso. Não vou te ensinar a fazer o procedimento em si, né? Isso eu não vou te ensinar. Mas o que você pode fazer, o que você não pode fazer e como ofertar para o seu cliente, no final eu vou falar até um protocolo que eu utilizo, tá? Então fica até o final, certo? Lembra que as lives não ficam salvas. Bom, gente, o microagulhamento ele é um tratamento muito versátil, tá? E já respondendo esta objeção que os profissionais têm, sim, ele é um procedimento que pode ser aplicado no verão, tá? Pode ser aplicado inclusive em fototipos altos. Para você que não sabe o que são fototipos altos, né? A gente tem uma escala aí de Fitzpatrick, onde a gente tem fototipos, ou seja, tipos de pele que são classificados de acordo com a sua capacidade de pigmentação e de sensibilidade. Então, fototipos altos, quando eu me refiro, são pessoas que têm a pele com pigmentação mais acentuada, né? Morenos e negros, tá? Basicamente isso, certo? Que é um público que a gente tem um pouco mais de cuidado quando a gente faz a aplicação de certos tratamentos, porque esse tipo de paciente, ele tem a tendência a ter hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Mas sim, o microagulhamento ele pode ser aplicado nesses pacientes de fototipos altos com segurança, certo? E, gente, quando se fala no microagulhamento, assim, as pessoas têm muito receio, eu digo sempre o seguinte, que isso vem muito porque as pessoas ainda têm esse conceito do microagulhamento à moda vampiro, né? Então, quando você dá um Google aí, bota sobre microagulhamento, o que é que aparece, né? Fotos de rosto sangrando, lá no YouTube aparece fotos de rosto sangrando, né? E muitas vezes nem o profissional que não aplica técnica ou que aplica, né, também não se atualizou e não sabe que hoje a gente não faz mais esse tipo de procedimento, esse procedimento onde ocorre esse sangramento, tá? Excessivo, certo? Bom, é interessante, gente, eu falar aqui para vocês algo muito importante, que ele é um tratamento de baixo risco, aliás, baixíssimo risco, mas eu me refiro que ele é um tratamento de baixo risco quando ele é aplicado corretamente, né? Quando a gente fala que é um baixo risco é quando ele é aplicado corretamente. A técnica tem que ser a correta, a profundidade tem que ser a correta, você tem que utilizar os cosméticos ativos corretos para o seu paciente, tem que analisar a pele do seu paciente para ver qual é a condição de pele que ele tem, né? Que isso é muito importante, a gente analisar essa condição de pele para ver se ele está apto realmente, se a gente não tem que fazer uma preparação. Então existem vários critérios que vão além da profundidade de aplicação do microagulhamento para a gente considerar uma técnica segura, né? Então, mas então tudo isso e você me diz que ele é de baixo risco? Sim, né? Quando a gente aplica uma técnica, a gente tem que estudar sobre essa técnica, né? A gente tem que se especializar, a gente tem que saber lidar com qualquer intercorrência, e dentro das intercorrências que a gente tem com outras técnicas, o microagulhamento ele é mega tranquilo, tá? Eu sempre comento isso, gente, porque isso é um receio, tá? Um receio do profissional. Eu não vou nem dizer que é do cliente. Por que eu não vou dizer que é do cliente? Que às vezes o cliente, ele até quer fazer o procedimento, mas o profissional é que tem receio de se profissionalizar
Porque, ai, tem agulha, ai, porque sangra, ai, porque isso, porque aquilo. Eu vou falar dessas objeções aqui, tá? Mas, gente, eu recebo muito mais, mas muito mais pedidos de ajuda para lidar com intercorrência de tratamentos com peelings, inclusive com limpeza de pele, que é um tratamento tradicionalíssimo, né? Ai, pessoas que tiveram um efeito rebote, pessoas que hiperpigmentaram, enfim, gente, tá? Existem, aliás, eu sempre digo assim, os profissionais, eles têm receio de fazer um microagulhamento para o clareamento de manchas e fazem muitas vezes os peelings extremamente descamativos, né? E um peeling descamativo, gente, ele é muito mais agressivo para a pele do que o microagulhamento, mas muito mais mesmo, tá? Ai, Débora, mas o microagulhamento tem agulha, tenho medo, tenho receio, porque é invasivo. Ai, porque o microagulhamento, ele pode dar o efeito rebote, porque aí, se eu passo o microagulhamento, vai dar um processo inflamatório. O peeling não dá. Quem disse que não dá? Um peeling descamativo, ele dá e muito processo inflamatório. Inclusive, né, fazendo uma abertura aqui nesse assunto, né, o peeling descamativo, além de produzir um processo inflamatório, olha só, gente, a gente vai expor o nosso melanócito e ele não vai tratar efetivamente o problema, ele só vai retirar células pigmentadas. Ai, mas daí o resultado vem em poucos dias, sim. E depois de tantos outros dias, vem novas células pigmentadas e eu não resolvi esse problema. Pós-procedimento do microagulhamento, ele é super tranquilo, tá? Então ele tem um mínimo de sensibilidade que o teu paciente vai sentir, se ele sentir sensibilidade, né? Isso é uma coisa que muitas vezes vem mais porque desidratou um pouco o tecido, tá? E é um procedimento de baixo downtime, então é um procedimento extremamente versátil, que sim, pode ser feito no verão, pode ser feito em fototipos altos, pode ser feito para clareamento, tem baixo tempo de recuperação, então existem várias vantagens em aplicar. E hoje eu vou dizer para vocês que o microagulhamento, ele é o carro-chefe do clareamento de manchas com as minhas clientes. Eu praticamente dispensei o peeling mais descamativo. Eu só aplico em peles extremamente queratinizadas. E quando a gente prepara esse tecido, que isso é bem importante, tá? Então, e por que eu gosto dele, né? No clareamento, deixa eu explicar um pouquinho por que eu gosto dele no clareamento de manchas, tá? Porque muita gente fala que o microagulhamento, na verdade, ele só clareia pelo drug delivery. E não é verdade, né? Existe por trás aí de toda a cascata química, né? Uma explicação que o microagulhamento ele vai sim melhorar a distribuição de pigmento, a comunicação entre os queratinócitos. Ele também promove uma renovação celular, que muitas pessoas não sabem. Só que essa renovação celular é uma renovação celular mais tranquila, mais suave, tá? E com isso a gente tem aí uma melhora global da nossa pele. E isso que me encanta. Quanto mais eu aplico, quanto mais eu estudo, o microagulhamento não é minha paixão de agora, vocês sabem disso, tá? Quanto mais eu aplico, mais eu estudo, mais eu fico apaixonada por ele. Para quem me acompanha, principalmente diariamente, né? Não só aqui, tá? No Instagram, no YouTube, mas quem me acompanha sabe o quanto eu sou apaixonada por essa técnica, tá, gente? Porque eu consigo trabalhar com a mesma técnica várias coisas ao mesmo tempo. Priscila, você me perguntou se a gente consegue trabalhar marcas de espinhas. Sim, a gente consegue e ele é carro-chefe, ó, tratamento top de ouro para cicatrizes de acne, tá? Resultados assim maravilhosos. E aí, eu nem vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas às vezes as pessoas me mandam assim: ai, Débora, eu não tenho resultado com microagulhamento. Isso aí eu já escutei. Para marcas, para as marcas de acne, né? Para cicatrizes de acne. Não tá sabendo aplicar a técnica certa na profundidade certa.
pode ter certeza, tá? Tem que ter uma técnica aí bombástica que vai dar resultado aí, com certeza, assim, olha, uma pele totalmente diferente em 1, 2 sessões pro seu cliente. Então, gente, por que eu sou apaixonada por ele? Porque ele melhora de forma global, é como se o microagulhamento ele desse um reset nas células. Sabe quando a gente pega um computador novinho e ele tá funcionando 0 bala, assim, maravilhosamente bem, aí depois que a gente começa a baixar um monte de coisa, mexer, não sei o que, e começa a dar uma travada, daí a gente tem que resetar o computador? É basicamente isso, né? Ao longo do tempo, as nossas células vão dando uma bugadinha aí e a gente precisa dar uma resetada, e o microagulhamento ele tem essa capacidade de resetar algumas funções celulares. Por isso que muitas vezes a gente faz, por exemplo, microagulhamento para clareamento de manchas com o Drug Delivery e ele melhora muito o envelhecimento geral da pele, né? Ele vai reduzir aí as linhas de expressão, vai melhorar o tônus da pele, né? Reduzindo a flacidez, tá? Então eu sou super apaixonada porque a pontura das agulhas já é poderosíssima e associada ao Drug Delivery, ou seja, aos ativos certos e corretos, né? Para aquele teu paciente naquele momento, só tem como dar resultado top. Eu sempre digo isso, se você não tem resultado top com o microagulhamento, você não está sabendo escolher a técnica certa, o ativo certo e a profundidade. Muita gente fica só fixado na tal da profundidade, tá? Te liga aí que não é bem assim. Bom, vamos lá, eu tô aqui com o meu cronograma pra vocês, pra não perder nada aqui, porque deixei coisas bem legais aqui pra falar pra vocês em relação à aplicação do microagulhamento no verão, tá? Sim, ele pode ser aplicado em climas quentes, né? A gente tem que lembrar que o Brasil aqui, né, tem partes do Brasil que a gente não tem inverno, né? Não tem frio, né? Então sim, pode ser aplicado em climas quentes, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês também os cuidados que vocês devem ter na aplicação do microagulhamento no verão, que obviamente são cuidados, né, que a gente tem que ter tanto do calor, questão de suor, exposição, aplicação de protetor solar, que tem que ser mais regradinho, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da diferença entre os dispositivos, tá? Porque muita gente lembra só do roller e muita gente lembra da caneta, aí lembra da caneta que é a Dermapen, né? E enfim, fica atrelado à questão do microagulhamento mais médico. Eu até quero falar sobre essas diferenças com vocês, tá? Então, o clássico mesmo, ele é o roller, tá? Que é aquele rolinho com as agulhas, e depois do roller veio o que? A Dermapen. A Dermapen, a gente tem a possibilidade de utilizar diferentes cartuchos. Tanto o cartucho profissional, o cartucho que perfura, de 12 agulhas, 36 agulhas, 40, é que depende da caneta, tem vários modelos, tá, gente? Então, o cartucho que perfura, literalmente, que faz as ponturas, e os cartuchos nano, tá? Muita gente ignora os cartuchos nano, mas ele traz várias possibilidades de tratamento em peles mais sensibilizadas, tá? O microagulhamento nano, ele não vai perfurar literalmente a pele do meu paciente. Ele vai, na verdade, ajudar a empurrar as primeiras células da camada ali da epiderme, né, do extrato córneo, e ele vai ajudar na penetração desses ativos. Então vai ser uma penetração melhor do que só eu aplicar, por exemplo, fluido ou creme, tá? Então eu vou ter um facilitador de penetração de ativos, tá? Já quando a gente tem o roller ou a Dermapen utilizando o cartucho que perfura, né, o microagulhamento que a gente chama de tradicional, né, que perfura literalmente, eu tenho a possibilidade de fazer a aplicação dele cosmético ou médico, tá? Quando eu falo que é um microagulhamento cosmético, ele tá focado em fazer o Drug Delivery, que é a entrega de ativos, né, de forma facilitada. Então aí eu consigo aumentar em até 500% a entrega desses ativos. É bastante, né? Eu digo que é uma bomba literalmente, tá?
O microagulhamento médico, eu não gosto muito desse termo. Por que que eu não gosto? Porque parece que a gente se remete apenas a uma classe, tá? Mas o que que eles querem dizer com microagulhamento médico? Que é um microagulhamento onde eu tenho a indução percutânea de colágeno propriamente dita. Isso não quer dizer que só médico possa fazer a aplicação, tá? Então, os profissionais da área da saúde que são especializados em estética, que têm capacitação e especialização em microagulhamento, e os profissionais da área da estética, tanto graduados como técnicos, podem fazer a aplicação de microagulhamento, tá? Isso não existe também questão de profundidade, que até 0,5, que depois disso é só médico. Não é bem assim, tá? Eu não vou falar dessa classificação em si aqui para vocês, mas não é assim que funciona, certo? Bom, quando eu faço microagulhamento médico ou um microagulhamento que provoca a indução percutânea de colágeno, tá? Eu vou ter um processo inflamatório, né? Mas bem reduzido se eu for fazer esse processo, se eu for fazer essa aplicação até a junção derme-epidérmica. Porque vocês sabem o que determina ele ser cosmético ou médico? Quando ele é cosmético, ele não vai chegar na junção derme-epidérmica, né? Então a gente tem as camadas da nossa epiderme e lá ela se encontra com a nossa derme. Quando a gente chega nessa junção, a gente já está fazendo um microagulhamento que é considerado que é um microagulhamento que produz mais colágeno, que faz indução percutânea de colágeno. Quando a gente fica acima disso, a gente está fazendo um microagulhamento cosmético. Qual é o tamanho de agulha, Débora, que eu uso para fazer um microagulhamento cosmético? Em torno de 0,3, tá? Isso não é uma regra. Precisa avaliar alguns fatores, tá? Mas no geral a gente fala em torno de 0,3. Quando a gente trabalha com agulhas aí em torno de 0,5, a gente já tem, geralmente, né? A gente já consegue chegar até a junção derme-epidérmica e aí a gente provoca uma indução percutânea de colágeno. Porém, estudos recentes, entre aspas, não tão recentes assim, mostram que o microagulhamento cosmético também tem a capacidade de induzir a produção de colágeno em menor escala, mas ele também tem, né? E um dado importante que é quando a gente aplica agulhas menores, nós temos a liberação de substâncias anti-inflamatórias, né? Lembra lá que eu comecei na live falando sobre o quê? Que o profissional, ele tem medo de aplicar um microagulhamento porque ele gera um processo inflamatório. Como é que eu vou aplicar no verão? Como é que eu vou aplicar para melasma? Se ele gera um processo inflamatório, mas aí é que eu entro. Qual é a profundidade que você está utilizando e qual é o dispositivo que você está utilizando, a técnica que você está utilizando de microagulhamento, que isso importa bastante. E microagulhamento cosmético, ele produz um processo inflamatório quase que nulo, né? Até a linha junção dermo-epidérmica, um processo inflamatório controlado, e eu só vou ter um processo inflamatório descompensado com produção de colágeno cicatricial se eu chegar na derme, principalmente na derme profunda, tá? Bom, entendido isso, né? Vamos falar da orientação geral. Para climas mais quentes, é a gente usar agulhas mais superficiais, é essa a nossa orientação, tá? Porque a gente não quer utilizar agulhas que vão provocar um processo inflamatório muito intenso. Não é esse o nosso objetivo agora. Toda vez que a gente propõe um tratamento, a gente tem que pensar qual é o momento de vida desse meu paciente, né? Então, por isso que é isso que a gente está falando hoje, a gente falou ontem também sobre isso, tá? Tá, Débora, além do microagulhamento com a caneta e o microagulhamento com o roller, existe outra técnica? Sim, que é a microinfusão de ativos. Muitos chamam essa técnica de infusion, mas infusion é o nome do equipamento da Smart GL. Existem outras, é que uma Bombril, entendeu, gente? Então existem outras marcas de equipamentos, né? Outras marcas, né? Para esse tipo de método, que na nomenclatura mesmo é microinfusão medicamentosa, que é o drug delivery, tá? Então tem equipamentos que é tipo carimbo,
Tem equipamentos que é tipo um carimbo com uma seringa, né? Alguns é um carimbinho que tem tipo um botãozinho na ponta que vai liberando quando você encosta, tá? Então existem diversos equipamentos para fazer essa microinfusão. Eu não gosto de usar medicamentosos porque a gente não faz literalmente aplicação de medicamentos, e sim de ativos, tá? De drogas, enfim, tá? Então por isso que eu falo microinfusão de ativos, tá? Esse tipo de aplicação que é feito com esses dispositivos, o foco dele é o drug delivery, não é a indução percutânea de colágeno, mas ele melhora sim a questão do envelhecimento de forma global, tá? Esses dispositivos, eles geralmente têm agulhas ultra finas, mais finas do que as agulhas dos cartuchos da Dermapen, tá? E quando a gente trabalha com ponturas muito finas, o resultado é melhor. Isso é uma outra coisa que chama atenção, que muitos profissionais não ficam atentos à espessura da agulha, principalmente, não é o comprimento, é a espessura da agulha, principalmente do roller. Existem diferenças entre as espessuras dos equipamentos, não é tudo igual, tá? Então isso é uma coisa que eu falo pra vocês. Quanto maior essa espessura, é mais calibrosa, você vai ter uma pontura mais robusta, né? E o ideal é que a gente tenha ponturas mais delicadas, né? Então pegar diâmetros de agulha menor. Pergunta: todas as técnicas eu posso utilizar no verão? Todas as técnicas de microagulhamento eu posso utilizar no verão? Sim, gente. Mas vocês vão ter que analisar alguns fatores aqui, tá? A qualidade desse tecido, o objetivo do tratamento e o momento de vida do paciente de vocês, de forma geral, tá? Então eu vou dividir aqui as aplicações em microagulhamento cosmético, médico, nano e microinfusão de ativos, tá? Para vocês entenderem. Se o seu paciente, vamos pensar num caso, tá? Se teu paciente, ele veio da praia, de um final de semana, que ele ficou na piscina, ou foi fazer uma trilha, ele não se queimou, mas ele se expôs muito ao sol e às vezes ele deu uma relaxadinha aí na aplicação do protetor solar, enfim, tá? Por mais que ele não tenha uma queimadura, né, não apresente eritema pós-sol, ocorre sim um processo inflamatório nesse tecido, tá? Vocês acham que seria conveniente eu chegar com um microagulhamento e produzir daqui a pouco um processo inflamatório, mesmo sendo com agulhas de 0,5? Acho que não é a melhor opção, né? Então, eu preciso considerar isso na hora de escolher. Outro fator que eu preciso considerar é o quê? Esse meu paciente, ele vai viajar daqui a alguns dias? Ele vai, sei lá, ir para as férias? Ele vai ir para a praia? Porque às vezes a pessoa não tá de férias, mas ela passa a semana inteira trabalhando, daí no final de semana viaja para casa de praia. Aí ele vai querer tomar um solzinho. Então, você tem que entender a rotina, o que ele planeja e encaixar a sessão de microagulhamento no melhor momento, tá? Eu não disse aqui que ele pode tomar sol logo em seguida, né? Então, a gente precisa orientar. E tudo isso que eu tô falando pra vocês precisam conversar com o paciente antes de aplicar. Não vai aplicar a sessão de microagulhamento, terminou a sessão, não falou nada pra ele, vai falar assim: agora você vai passar 15 dias sem tomar nenhum raio de sol direto na fuça. Não, né, gente? Não é isso que você vai fazer com o seu cliente, tá? Então, tudo isso ele deve ser conversado e planejado junto com ele, certo? Então, o mais adequado seria o que nesses casos? Eu optar, primeiro, a minha primeira opção seria o microagulhamento nano, onde eu não tenho perfuração. Ai, Débora, será que dá resultado? Dá muito resultado. Eu uso muito o microagulhamento nano para preparar a pele do meu cliente para o próprio microagulhamento com perfuração, tá? Então, eu utilizo muito ele. Outra opção que a gente poderia ter a microinfusão de ativos
E aí eu deixaria aí por último o microagulhamento cosmético, com aplicação da Dermapen ou do roller de agulhas de até 0,3, tá? E, gente, isso é uma conduta minha, de acordo com a fisiologia, né, e a ação do microagulhamento. E que tipo de ativo seria interessante, Débora, eu colocar nesse meu microagulhamento, independente de qual eu esteja utilizando, para esse meu paciente que veio da praia, né, não tá queimado, não tem eritema, mas ele passou um período aí que ele tava de férias e teve uma exposição, teve proteção e não tá queimado, tá? Porque a gente não pode fazer um microagulhamento em pele queimada com eritema, tá bom? Fica bem claro isso. Quais são os tipos de ativos que eu digo que super bem-vindo aqui, inclusive vai prevenir até que ele tenha um possível melasma, uma mancha aí, né, por acúmulo aí de sol. Ativos anti-inflamatórios, vitamina E, né? Eu amo a vitamina E para colocar no microagulhamento. Antioxidantes, a vitamina E também é um ótimo antioxidante, complementando com a vitamina C, é perfeito, tá? Ativos hidratantes, regeneradores, a vitamina E também, eu sou bem fã da vitamina E, tá, gente? A gente tem aí diversos tipos de ácido hialurônico, a gente pode colocar ceramidas, tem tanta coisa que a gente pode colocar nesse microagulhamento para melhorar esse tecido, mas o foco é anti-inflamatório, antioxidante para combater esses radicais livres. Por que anti-inflamatório? Tá vindo aí de um processo de estresse, né, oxidativo, pode estar ocorrendo um processo inflamatório. Então eu tô ajudando o meu paciente introduzindo esses ativos no tecido. Antioxidantes para combater esses radicais livres, né? Hidratantes, regeneradores e também posso colocar clareadores aqui também, tá? Então, essas opções que eu mais indico nesse período para vocês. Eu posso associar o microagulhamento nessa época, por exemplo, né? Onde eu tô evitando o processo inflamatório. Eu posso associar com outro equipamento, se você tem LED vermelho, infravermelho, se você tem microcorrentes, você deve associar com essas técnicas, tá? Então você pode sim fazer aplicação na mesma sessão, inclusive clareamento de manchas, independente da época do ano, porque você não quer que ocorra um processo inflamatório, você quer impedir que ocorra qualquer tipo de processo inflamatório. Então associar com LED vermelho, o infravermelho, associar com a microcorrentes, vai ser muito bem-vindo, tá? E Débora, entre os 3 métodos, qual é o método que você mais utiliza, né? Teria diferença, né, entre os métodos que você mencionou? Gente, olha só, o método mais tranquilo de utilizar é o microagulhamento nano nesse período. Tanto é o que eu vou utilizar como campanha de vendas aí na próxima semana com os meus pacientes, tá? Então o microagulhamento nano, ele não vai perfurar, eu posso praticamente aplicar em todos os tipos de pele, eu não vou ter processo inflamatório, tá? Ele vai ajudar a penetrar os ativos que eu fizer ali no blend de ativos que eu escolher para o meu paciente, tá? E ele tem 0 tempo de recuperação, Inclusive, se seu paciente quiser com um microagulhamento nano no outro dia ir para a praia, ele pode até ir, tá? Não teria problema algum. Agora, qualquer outro microagulhamento que perfura, aí a gente tem que dar um intervalo maior. Esse intervalo ele vai de 10 a 28 dias. Então, se eu usar um microagulhamento que perfura, a caneta Dermapen com cartucho de 12 agulhas ou roller, né, ou, enfim, que faz a perfuração, eu tenho que dar de 10 a 28 dias. Por que esse tempo diferente, Débora? Porque depende da profundidade da lesão e da recuperação do tecido. Então, se eu faço uma lesão para um drug delivery 0,2, 25, 0,3, né, eu posso dar um tempo menor de recuperação, né? Isso quando a gente está falando de exposição ao sol com sol direto, né, no paciente, tá? De forma direta. Se eu faço uma perfuração mais profunda,
aí eu tenho que dar um tempo maior, porque daí eu tenho um processo inflamatório controlado, porém ele existe e eu não vou me expor ao sol e provocar outro processo inflamatório. Então eu tenho que dar um tempo maior, aí a gente deixa em torno de 28 dias. Vai usar agulha de 0,5? 28 dias sem se expor diretamente, né, ao sol. E claro, né, gente, usando protetor solar, né, que isso é independente. É assim, ó, não importa, vai ou não se expor, se você vai ou não fazer tratamento, você tem que usar o protetor solar, tá? Então, nesse caso do microagulhamento, né, a gente sempre reforça mais ainda o uso do protetor solar, mínimo 30, porém com PPD alto. Então, se, né, o teu paciente não sabe escolher ali, ele tá usando um protetor que não tem um PPD alto, dá uma verificada e vê se é a melhor opção que ele tá usando. Outra coisa bem importante, principalmente microagulhamento que perfura, daqui a pouco para indução, até indução percutânea de colágeno ou não, tá? É a questão dele ser mais físico ou químico. Então, dê sempre preferência para o seu paciente utilizar pós microagulhamento, não no mesmo dia, no outro dia, tá? Do microagulhamento você vai utilizar um protetor mais físico. Se tiver o 100% físico, melhor ainda, tá? Evite protetores mais químicos, porque a pele tem uma leve, assim, sensibilidade, às vezes, a esse tipo de protetor. Se a gente for ver no livro do Setterfield, tá, gente? Ele pede pra ficar, ó, se eu não me engano, sem protetor solar químico, de 10 a 14 dias. Então, sempre dê preferência a protetor físico pós microagulhamento, tá? Então, gente, eu vou passar para vocês. Eu fiz ontem. Ontem a gente estava falando sobre vendas, né? E eu fiz ontem a venda de um combo que vai entrar na próxima semana para as minhas clientes, tá? Que é o SOS Skin pós férias, tá? Se tem alguma cliente minha aí online, já sabe que semana que vem está entrando o combo especial para recuperar cutis pós férias, né? A gente sabe que a pele sofre um pouquinho, tá? Nesse combo, na verdade, estão dois combos, um mais light, né, para aquela que se cuidou, não pegou pesado, né? Onde vai ter uma limpeza de pele detox e um peeling de vitamina C, escolhidos realmente para o propósito de recuperar a pele pós-verão, pós-praia, pós-exposição, pós-férias, enfim, tá? E o combo mais power, né, onde além da limpeza de pele detox e o peeling de vitamina C, vai ter o que? O Dermaplane associado ao microagulhamento nano, tá? E se você acha que não dá resultado o microagulhamento nano em nada, que não serve pra nada, que é só uma balela e não sei o que, tá? Depois eu vvou colocar, tem nos destaques, mas eu faço questão de repostar ali nos stories o antes e depois. Eu nem usei o Dermaplane, porque se eu tivesse usado o Dermaplane naquela pele, o resultado seria totalmente diferente, tá? Porque o Dermaplane, ele acaba tirando mais, assim, as células, né? Ele faz um peeling, um processo esfoliativo melhor do que um esfoliante convencional, que foi o que eu usei ali, né? Um esfoliante físico, tá? Não foi nem peeling de diamante, para você terem ideia, tá? Bom, então como é que a gente faz uma sessão, Débora, de aplicação do microagulhamento nano, tá? Vocês vão fazer uma higienização. Essa higienização ela pode ser feita com um sabonete de vitamina C. Posso usar um sabonete com gluconolactona? Deve usar um sabonete com gluconolactona. Posso usar um ácido glicólico? Dá uma seguradinha aí, uma cuidadinha, né? Porque o glicólico é um ácido mais quente, né? Mas pode usar em peles mais espessas, né? Não tem problema. Em peles mais sensíveis, tipo a minha, evite, né? A gente vai evitar esse tipo de sabonete. Eu sou muito adepta às espumas de limpeza, tá, gente? No caso da sessão com as minhas clientes, eu vou fazer a aplicação do Dermaplane. Então, o Dermaplane, ele é um peeling,
Débora, que é o peeling com bisturi, tá? Débora, eu não faço dermaplaning, eu não tenho dermaplaning. Que eu posso utilizar? Você pode utilizar, que nem esse antes e depois que eu vou postar pra vocês ali, um esfoliante físico. Vocês podem utilizar, nesse caso aqui, um peeling de diamante. Vocês podem utilizar aqui também, se vocês quiserem, um peeling mandélico, mas não é a melhor opção, eu não acho a melhor opção, mas pode utilizar no microagulhamento nano, tá? Nano, estou falando de microagulhamento nano, certo? Vocês podem utilizar um peeling enzimático, que eu amo de paixão, tá? Então vocês têm várias opções que vocês podem utilizar no lugar do dermaplane, tá? Eu gosto do enzimático porque ele não sensibiliza a pele, né? Ele tem um efeito muito bom, dá pra ver imediatamente, né, a melhora da pele. Então não é um peeling que vai ser, que vai sensibilizar a pele do teu paciente, tá? E que vai realmente produzir um efeito muito, assim, visível, assim, de melhora do tecido, tá? Você pode utilizar o peeling de diamante, como eu comentei pra vocês. E o ultrassônico também, mas o ultrassônico ele é mais suave, tá? Dentre os suaves aí, se tiver uma pele mais sensível, usa o enzimático, né? E você vai ter um melhor resultado com menos... melhor resultado sem agredir tanto a pele, tá? Então, depois de fazer esse processo de peeling, você vai fazer a aplicação do LED, né? Pode fazer a aplicação da microcorrentes, tá? Mas eu gosto do LED porque eles são um pouquinho mais rápido, tá? Então, faz a aplicação do LED. Então, a pele, ela vai estar uma pele que não vai estar tão espessa, tá? É uma pele que vai estar mais receptiva a receber o LED. Débora, por que você coloca o LED antes do microagulhamento com, né, o microagulhamento com a Dermapen ali, a agulha nano, tá? Porque o LED, ele é muito sensível a qualquer coisa que possa refletir essa luz. E quando eu faço o microagulhamento nano, às vezes fica produto na superfície. Então eu prefiro fazer o LED antes e depois entro com o microagulhamento nano, tá? Eu não vou ter interferência ali, não tô fazendo nada de cortando alguma coisa, de efeito e tal, mas é que realmente eu prefiro porque eu garanto que o LED ele vai ter um efeito melhor, né? A pele vai ter uma receptividade melhor do que eu ter feito o microagulhamento antes, né? A aplicação desses fluidos antes, tá? Porque o fluido ele pode acabar refletindo um pouquinho da luz do LED. Tá? Isso é uma preferência minha. Oi, tudo bem? Se você usa o LED, me conta aí se você faz antes ou depois de aplicar um produto. Isso é bem importante, se com a pele limpa ou com a pele... Isso é uma dúvida, né? Que muitas me perguntam sobre isso, né? Débora, eu acho que até tu, né, Vanessa, me perguntou esses tempos atrás. Eu faço assim, mas me falam tanto assado, né? Então, tem muitas dúvidas em relação a isso. Você faz a aplicação do LED, me fala aí, se você faz com a pele limpa ou se você faz com a aplicação de produto. Depois de eu aplicar o LED, tá? Eu vou fazer a aplicação o quê? Do microagulhamento nano. Lembrando que o microagulhamento nano não vai perfurar, ele não produz processo inflamatório, eu vou só incentivar a penetração desses ativos. Então, eu vou fazer no rosto todo do meu cliente com um blend de ativos que eu escolhi aí para ele. Os mesmos que eu falei para vocês, anti-inflamatórios, que são muito bem-vindos no verão para reduzir o processo inflamatório das peles, né? Pela exposição, pelo excesso de calor. Gente, não precisa se expor pro sol. Só o excesso desse bafão que deu nas últimas 2 semanas já é o suficiente para dar um processo inflamatório, aumentar e potencializar qualquer micro processo inflamatório que tem nesse tecido, tá? Antioxidantes, hidratantes, regeneradores, tá? Então tudo isso você pode colocar nesse microagulhamento nano. Débora, quais produtos você utiliza? Gente, quando eu falo em nano, eu gosto de utilizar um blend bem completo. Então existem algumas linhas que a gente consegue fazer uma mistura, né, de ativos. Quando a gente usa o nano, como não tem perfuração, eu posso usar os produtos que são específicos para microagulhamento, mas que vêm em conta-gota, sabe? Aqueles que vêm em conta-gota, eu não gosto de fazer microagulhamento tradicional
com perfuração, com produtos que são em conta-gota, que você abre e tem que pingar, tá? Não gosto porque isso não é legal, a gente tá perfurando, é uma penetração em nível totalmente diferente, uma permeação já de ativos, né? Totalmente diferente, tá? Então, no nano, eu não me importo de utilizar esses que são de rosquear, conta-gota, mas ele tem que ser específico para microagulhamento, tá, gente? Bom, então eu vou utilizar esse blend, inclusive nessa sessão eu posso fazer um combo full face, que é o que eu fiz nesse antes e depois, que eu vou postar para vocês ali novamente, tá? Eu fiz toda a face e eu fiz toda a parte do microagulhamento labial com agulha nano para hidratação, renovação e evitar o ressecamento, rachaduras, ficar descamando o lábio. Tem muita gente reclamando agora em relação a isso, tá? O uso direto da máscara, com esse calor abafa, vira assim o ó, tá? Fiz a aplicação do microagulhamento nano com esse blend especial aí pro meu paciente. Vou esperar absorver, né, o restante que ficou e posso finalizar com o sérum finalizador, tá? De preferência nesse sérum finalizador, a gente tem algum tipo de ácido hialurônico, e aqui eu dou uma ressalva que não é de baixo peso molecular. Como assim? Pode ter de baixo peso molecular, gente, mas eu vou falar do de alto peso molecular e qual é a vantagem. A gente tem que entender o que a gente quer, tá? E isso serve para o microagulhamento também, com perfuração, no pós-procedimento para o teu cliente usar em casa, tá? O ácido hialurônico de alto peso molecular, a função dele... Ai, Débora, ele não vai penetrar na pele. Não, não vai, mas ele vai formar uma película protetora. Ah, eu tenho outras coisas que fazem isso? Tem. Mas se eu tiver ele vai fazer de forma exemplar, sem obstruir os meus poros, tá? Esse é o pontinho que vocês têm que entender, tá? Então, ácido hialurônico de baixo peso molecular, ele é bom? Sim, ele é bom. Mas o de alto peso molecular, ele também tem a sua função de película protetora que evita a desidratação. Então, por isso que também, além de finalizar aqui esse microagulhamento que é nano, né, com ele, no microagulhamento tradicional, que eu não finalizo com nenhum sérum, né, a gente só microagulha e manda o cliente daí para casa, né? No microagulhamento tradicional, eu peço geralmente para o meu cliente utilizar um produto, no outro dia começar a utilizar um produto com ácido hialurônico de alto peso molecular, ceramidas, né? Para fazer essa hidratação e formar uma película protetora na pele, tá? Fica a dica aí. Isso aqui evita que dê problema no pós-microagulhamento, que perfura mesmo, tá? Principalmente. Bom, gente, depois do sérum, no microagulhamento nano, eu posso passar o quê? Protetor solar. Deve ser passa protetor solar no microagulhamento com perfuração? Eu sei que saiu um artigo, só um artigo, falando que pode passar protetor mineral, né? Que inclusive esse artigo foi financiado por uma empresa, tá? A minha recomendação é a mesma de todos os outros, né, profissionais que estudam microagulhamento, né, cientificamente, tá? Utilizar protetor solar no outro dia, tá? 12 horas pelo menos depois, tá? No outro dia, e de preferência o que eu falei pra vocês hoje, mineral, gente. Protetor solar mineral, ou seja, o físico, tá? Não o químico. Bom, e se o paciente ele não viajou ainda, ele vai viajar, qual que é a orientação? É o que eu falei para vocês. De 10 a 28 dias, se você for fazer o microagulhamento com perfuração, de 10 a 28 dias sem tomar sol direto, então... Fez um microagulhamento mais cosmético, superficial, usou microfusão de ativo, ou roller, ou a Dermapen até 0,3 milímetros, não sangrou, né? Então, eu posso liberar esse meu paciente aí para tomar um solzinho
depois de 10 dias, não é que tomar o sol, né? Ele pode, né, digamos assim, se expor, né, se ele quiser, né, com 10 dias após o microagulhamento. Se for um microagulhamento onde ele vai ter um processo inflamatório mais intenso, gente, 28 dias sem botar a fuça, né, direto no sol. Levando em consideração, gente, que a gente tem que indicar o uso do protetor solar, que é indispensável, mesmo se ele não estiver fazendo tratamento, faça chuva, faça sol, ele tem que usar o protetor solar, tá? E muita, mas muita hidratação, como eu comentei para vocês, tá? Então, dando sempre preferência a protetores com PPD alto, que o PPD é que protege contra as manchas. Protetor mais mineral, se esse protetor tiver ativos que ajudam no clareamento, ativos que potencializam a ação dele, como ceramidas, ácido hialurônico, enfim, rutina, né? Na formulação, você pode, ativos anti-inflamatórios, né? Nesse protetor, você deve indicar esse tipo de protetor para o seu paciente utilizar, tá? E no pós-imediato, muita hidratação. E aí, aquele meu queridinho que é a bruma termal, né, gente? A água termal, a bruma termal, tem com prebióticos que vocês podem estar indicando para ele, com ácido hialurônico. Evitem as brumas que tem vitamina C, né? Ferúlico, que a gente sabe que tem, que são ótimas, mas não para esse pós-microagulhamento.